tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso Vida de Casada TV. E o vídeo de hoje é respondendo perguntinhas e dúvidas que vocês têm sobre o universo de receber em casa. Eu deixei uma pergunta lá na fanpage do blog, que é facebook.com/blog Vida de Casada, e também no Instagram, @Vida de Casada. Então, se você ainda não me segue nas redes sociais, curta a página da fanpage, que eu sempre interajo por lá. E também me siga no Instagram para você poder ficar por dentro de tudo que rola e quando eu faço esse tipo de vídeo, para você me enviar pergunta também. A Nath Gouveia V perguntou: e quando o número de visitas é maior que o número de lugares da mesa, como fazer? Gente, isso é uma coisa que acontece muito aqui em casa, porque a minha mesa é para 6 lugares. E às vezes eu recebo 10, 8 pessoas e não tenho como dispor todos os meus convidados assentados na mesa, né? Preparar aquela mesa posta e tudo. Então, como que eu faço? Eu te dou duas alternativas. A primeira alternativa, no caso se for um almoço ou um jantar, é receber a americana. E o que é o serviço americana? É aquele tipo de serviço que a gente não usa mesa posta e a gente organiza as travessas, os pratos e os talheres tudo em uma única bancada. Então é aquele famoso buffet que a gente usa, né? Coloca os pratos, os talheres, as comidas e as pessoas se servem. No caso do americano, a pessoa pode se sentar onde ela quiser. Então não precisa de ter lugar marcado à mesa. Uma outra sugestão é você variar no tipo de recepção. Às vezes não fazer um jantar mesmo, mas receber para um happy hour ou para um lanche, para uma coisa mais descontraída, ou apenas para tomar um vinho, fazer uma noite de queijos e vinhos. Enfim, variar o seu tipo de recepção. A Kiane perguntou: minha dúvida também é essa, sobre receber a americana. Como fazer com aquele jogo americano chiquérrimo que ficamos loucas pra usar e o número de pessoas exceder a quantidade de lugares? Bem, você pode usar pra decorar, realmente. Eu gosto muito de usar na bancada, tipo como um forrinho de mesa, que eu acho que fica lindo, fica muito delicado. Então, por exemplo, você pode colocar os talheres por cima desse jogo americano especial que você comprou. Você pode usar ele numa bandeja café, né, que fica super lindo também. Enfim, tem várias maneiras de você usar o seu jogo americano chiquérrimo que você comprou. A Celeste Machal perguntou: minha pergunta é: qual sua dica para começar a comprar as louças, porta-guardanapos e guardanapos? Pois eu estou começando agora e quero comprar tudo. Normal, né? Todo mundo quer comprar tudo. Às vezes compro 2, mas é lindo e quero pelo menos 4 para quando chegar a visita. Mas às vezes a coisa é cara. Então o que você faz quando você quer muito comprar uma coisa, está doida para comprar um monte de coisa, mas a coisa é cara e você só tem 2? Enfim, gente, eu acho que vale a pena. Se é uma coisa que você quer muito, não faça economia para poder comprar 2, você precisa de pelo menos 4 para poder receber seus convidados. Então, por exemplo, assim, aqui na minha casa eu gosto muito de ter muita coisa para 12, porque se eu vou receber a americana, eu tenho como usar as minhas coisas. Mas no caso de jogo americano, porta-guardanapo e taças também, eu tenho a maioria 6, porque 6 já me satisfaz, que é a capacidade que a minha mesa comporta. Então eu dou preferência realmente para comprar 6. Eu tô doida para fazer uma compra de um aparelho de jantar lindo de borboleta, maravilhoso, e eu já vi que ele vende no mínimo 4. Então eu tô meio assim pra ver se realmente vale a pena eu comprar, porque eu queria realmente comprar 6. Porque quando eu for preparar uma mesa e eu quiser servir os 6 lugares, então eu acho que vale a pena você ir devagar, priorizando as suas compras, veja realmente o que você quer comprar, e nas coisas mais caras, vá comprando devagar essas coisas mais caras e compre a quantidade que você precisa para receber os seus convidados e de acordo com a sua mesa posta. Eu acho que às vezes esperar uma promoção ou então tentar uma condição de pagamento melhor, eu acho que é a dica que eu dou. A Adriana Razera perguntou: minha dúvida é quanto ao número de pessoas é maior do que cabe à mesa. Como fazer o receber bem sem ficar desconfortável? A dica que eu dou é você adequar a sua casa. Então tira os móveis, espalhe as cadeiras, às vezes tira algum adorno. Por exemplo, aqui na minha casa, eu sempre gosto de colocar as comidas aqui. Eu preciso de tirar os adornos desse cantinho para poder colocar para os convidados servirem os alimentos aqui nessa bancada. Então eu acho que realmente é adequar a sua casa, né? Às vezes quando eu preparo uma mesa grandona para lanche, eu tiro até as cadeiras da minha mesa e espalho elas na minha casa, que fica ótimo. A Renata Sobrinho perguntou: Ju, se eu tiver que comprar
apenas um de cada um dos itens, como aparelho de jantar, talheres, copos e jogos americanos. Qual escolher? Bem, eu colocaria o faqueiro em primeiro lugar, porque é realmente o item mais caro. Um faqueiro bom, né, daquele de estojo e tudo. Eu acho que é melhor você começar a montar o seu enxoval de casa pelas coisas mais caras. A Simone Milanês perguntou: quando o cardápio é churrasco, é feio servir o churrasco, saladas e pão francês somente? Uma coisa que eu acho pra quem vai fazer churrasco é não servir só churrasco, não servir só carne, né? Então assim, ela colocou salada e pão francês. Eu colocaria pelo menos umas outros tipos de guarnições, como uma farofa para acompanhar a carne, né? Uma farofa bem gostosa. Eu acho que não dá nem trabalho. Existem vários sabores de farofas prontas que tem um gosto muito gostoso e que vale a pena. Então eu também eu levaria em consideração colocar uma farofa. Eu acho legal colocar um arroz e um vinagrete. E como aperitivos, eu gosto de colocar outras opções além de carne. Umas opções de carboidrato, sabe, gente? Então coloca um amendoinzinho, um Doritos mesmo, que é super prático, enfim. Eu iria no supermercado e compraria outras coisas pra servir de aperitivos também. A Thaís Sampaio perguntou: minha maior dúvida é na quantidade de louça, se podemos usar duas diferentes quando o número de convidados for maior. Então, você pode usar duas louças diferentes sim. O legal é que elas conversem entre si. Então, por exemplo, assim, vamos colocar, você tem um prato branco e um prato branco com estampa rosa. Então, eles conversam, porque um é branco liso, o outro é branco com rosa. Agora, se você tem, por exemplo, um aparelho de jantar vermelho e um branco com rosa, eles não conversam entre si. Então, na hora que você for comprar, se você quiser realmente variedade de modelos, lembre que seus modelos devem conversar entre si. E aí você pode misturar quando você for receber um número maior de convidados. A Karina Pena perguntou: oi Ju, te sigo há alguns meses e preciso dizer que suas dicas são sempre muito inspiradoras pra mim. Ai, obrigada! Tenho uma dúvida para aquelas situações em que somos pregas literalmente de surpresa ao recebermos visitas que não estávamos preparadas. Pessoal que aparece de última hora, né? O que ter em casa ou preparar de última hora para não parecer que fomos pegas mesmo que de surpresa, entende? Eu vou falar algumas coisas que eu acho que você pode ter em casa sempre. Primeira coisa, gente, pão de queijo. Não, assim, poxa, a pessoa apareceu de última hora na sua casa, já coloca ali o pão de queijo para assar discretamente, faz um café e serve. Outras coisas também, amendoins, que também, assim, você não perde com tanta facilidade. Se você guardar direitinho, você consegue manter isso por mais tempo. Doritos, que meu marido ama, então eu sempre tenho em casa. Eu acho que batatinha Ruffles, Pringles, enfim, essas variedades aí de batatinhas. Esses chips também, apesar de não serem opções saudáveis, são opções gostosas que os convidados gostam e você pode ter em casa. Uma outra dica também é você servir um acompanhamento pro cafezinho. Tipo um biscoitinho diferente, sabe? Tem várias opções importadas que são uma delícia que você pode guardar. E o financier, gente, também é ótimo. Ele é um bolinho que várias cafeterias servem como acompanhamento pro café. E ele você pode deixar congelado. É só tirar do congelador, rapidinho ele descongela e você serve. Eu sempre tenho na minha casa congelado e eu sempre sirvo e o gosto é excelente. Lara Jéssica: Ju, como faz para montar uma mesa posta de uma maneira que as cores entrem em harmonia? Por onde devo começar? Pelo guardanapo, flores ou aparelho de jantar? Boa pergunta a sua. Gente, uma dica que eu sempre dou nos cursos é que você deve usar uma base de 3 cores para criar uma mesa posta interessante. Sempre quando você for criar uma mesa posta, pense no branco ou transparente como uma cor neutra que vai estabilizar a sua decoração. E mais 2 cores de complementos para poder destacar a sua decoração. Então, por exemplo, verde, branco e preto, branco, vermelho e preto. Enfim, assim, misturar 3 cores. 3 cores que vocês misturarem vão ficar legal. Eu gosto sempre de acrescentar o branco ou o transparente, ou o branco e o transparente às vezes, porque eu acho que eles dão uma neutralizada na mesa e não fica aquela coisa tão sabe como?
você usar tudo de 2 cores só. Eu acho que eles dão uma sofisticada e deixam um ambiente com mais cara de mesa, né? Porque é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, gente. A gente tem que decorar a mesa, a gente tem que preparar uma mesa posta linda, mas a gente nunca pode esquecer que as pessoas vão comer nela. Então tem que deixar uma coisa bem organizada e atrativa para os seus convidados. Com relação ao que eu uso primeiro, eu escolho primeiro a coisa que eu mais quero usar. Por exemplo, eu tenho um jogo americano novo e eu quero estrear ele, então eu uso ele como base para minha decoração. E aí depois vou criando as outras composições. Ou, por exemplo, ganhei uma taça nova, quero usar ela, então eu vou buscar as outras coisas que vão combinar com essa taça. Então a minha dica é: escolha um item da sua decoração, ou aparelho de jantar, o jogo americano, o guardanapo, enfim, escolha um item para você iniciar o processo de combinações da sua mesa, lembrando sempre em variar os tons. Oi, como faço para servir entradas e prato principal na mesa posta sem tirar a harmonia da decoração? Eu acho que você pode fazer assim como eu fiz nessa mesa que tá passando aqui, que é você colocar arranjos pequenos, vasinhos pequenos e não incrementar tanto na decoração. Incremente assim, coloque um suplá muito bonito, um jogo americano muito bonito, enfim. Monte uma composição de mesa, que seria o jogo americano, o suplá, o prato, os talheres, bem criativa e bonita. Bem criativa, assim, bem colorida, porque ela já vai deixar a sua mesa bem rica e bem decorada. A Regiane Rúdio perguntou: eu tenho uma dúvida na hora de servir. Você sempre faz mesa linda, cheia de ornamentação, e na hora de servir a janta, por exemplo, como faz? Tira algumas coisas e coloca as travessas no centro da mesa, ou deixa tudo em uma mesa separada e cada um levanta e se serve? Ou você ou um profissional que serve a janta? Como funciona? Obrigada, querida. Então, assim, quando eu recebo os meus convidados, assim, é raro as vezes que eu recebi e servi na mesa principal. Geralmente, igual eu já falei, eu sirvo aqui, ó, nesse balcão, eu tiro os adornos e deixo as comidas colocadas aqui para cada convidado se servir. Eu acho que é a melhor forma. Nesse caso, eu não preciso de ajuda de profissional para poder me auxiliar, e os convidados ficam muito mais à vontade. A Luísa Soalheiro perguntou: não tenho costume de servir jantar, normalmente é um lanche. Você teria sugestões legais de lanche? É legal servir algo salgado e doce? E bebidas, em jarro ou deixa no recipiente original? Muito obrigada. Vamos começar a responder por partes aqui. Sugestões legais de lanche. Eu acho que você sempre tem que criar um cardápio variado com várias opções. Então eu gosto de colocar uns salgadinhos e eu acho importante você ter uma torta ou um bolo como personagem principal do seu lanche. Então, por exemplo, colocou lá pão de queijo, um pãozinho, um enroladinho, alguma coisa assim, mas sirva uma torta salgada ou uma torta doce, né, um bolo doce com cobertura, tipo um bolo de cenoura, por exemplo, como um prato principal. Eu acho importante, assim, você dar um destaque pra alguma coisa, sabe? Então eu acho legal isso e eu acho importante ter opções de doces e salgados, sim. Sempre, se você não quiser servir um bolo, né, no caso, sirva um docinho, prepare um brigadeiro, sirva nem que seja um chocolate, porque eu acho que fica ótimo e todo mundo adora, né? Eu acho que você pode até servir um bem casado, enfim, temos várias opções aí. E ela perguntou também sobre as bebidas, se ela deixa em jarro ou no recipiente original. No caso de refrigerante, eu deixo sempre no recipiente original. E o que fazer para servir o refrigerante de uma forma mais fofa, delicada, sem ser naquela garrafa de 2 litros? Uma opção que eu dou pra vocês, gente, quando vocês forem fazer uma coisa, receber uns convidados especiais, né, enfim, compre versões menores do seu refrigerante favorito, que fica muito fofo. Prepare um balde com gelo e coloque as coisas lá. Fica muito legal, viu? E agora, no caso de sucos, mesmo se ele for de caixinha, eu acho interessante você colocar numa jarra. A apresentação fica outra. A Simone Santos, ela me perguntou: oi, Ju, tudo bem? Tudo. Ju, adoro montar mesa para os meus convidados, mas não sei como proceder, nem quero constranger quando os convidados não têm noção de etiqueta da mesa. Me deem dicas. Gente, então, isso é uma coisa que infelizmente a gente não tem como segurar as pessoas. O que você pode fazer é direcionar os seus convidados de uma forma leve, porque você quer criar o hábito dos seus convidados irem no balcão pra poder se servir. Então já deixa as comidas lá e aí você avisa eles: olha, gente, dessa vez eu tô colocando as comidas ali no balcão porque eu acho que vai ficar melhor, todo mundo vai se servir, enfim.
seja leve, mas nunca imponha nada pro seu convidado. Porque o mais importante, gente, de receber em casa é fazer aquele momento um momento especial pra quem tá ali. Gente, tem várias perguntas aqui sobre churrasco, tá? Eu acho que eu vou gravar um vídeo separado sobre churrasco, eu já dei uma pincelada no início do assunto, mas eu acho que eu vou passar mais dicas pra mesa posta de churrasco, guarnições de churrasco. Eu acho que eu posso gravar um vídeo só sobre isso, tá? A Camila Carvalho, ela continuou com aquele mesmo tipo de pergunta de receber mais pessoas. Se, por exemplo, ela tiver uma mesa na varanda, ela pode criar 2 mesas. Pode, tranquilamente. Se você pode criar, tipo, 2 mesas postas de 6 lugares, ou uma mesa posta pra 4 e uma pra 6. Enfim, adequar a sua casa aí pra poder receber o seu número de convidados. A Paloma perguntou, guardanapo de papel pode ser colocado junto com guardanapo de pano? Não, tá? Você pode dispor de guardanapo de papel para seus convidados e guardanapo de pano, porque eu sei que tem gente que gosta, às vezes a pessoa até pede para poder retirar um pouco do batom, ou às vezes tá com chicletes e quer tirar, né? Que às vezes acontece, mas enfim. Você pode deixar a amostra pro seu convidado, mostrar pra ele que tem, mas nunca sirva junto, entendeu? A Marília Piemonte, ela tem uma dúvida bem legal, gente. A família dela, ela fala que não é todo mundo que gosta de sentar na mesa pra comer, que algumas pessoas preferem sentar em outros ambientes da casa dela, como o sofá, por exemplo. E aí o que ela faz para preparar uma mesa posta para aquelas pessoas que queiram sentar à mesa se sentem e deixar um ambiente confortável para quem quiser sentar no sofá. Uma sugestão que você pode fazer, Marília, é preparar um balcão, colocar as comidas nele. Aí você coloca a americana ao balcão, os pratos, os talheres, as comidas e dispor de bandejas, que são jogos americanos rígidos, tá? Eles têm vários modelos, esse é aquele de MDF que você tira a capa. Eu acho legal você dispor de jogos americanos rígidos para os convidados que queiram comer no sofá. Que esse jogo americano, ele vai servir como uma bandeja. Ele é muito legal, gente. Eu adoro. E sempre quando eu vou receber a americana, eu uso esse tipo de jogo americano rígido. E para os outros convidados que queiram se sentar à mesa, você prepara a mesa posta linda e aí eles vêm no balcão e se servem. Enfim, você vai estar combinando 2 tipos de serviço aí na sua casa. Mas eu acho que nesse caso vai deixar todo mundo à vontade. Marília Piemonte também fez uma outra pergunta que eu acho que é bem legal. Você deixa os pratinhos de sobremesa perto dos aperitivos para seus convidados se servirem? Sim. Eu sempre deixo um pratinho de sobremesa com pelo menos um garfinho para eles poderem servir os aperitivos. E se você for servir a sobremesa e você tiver um jogo só, como você faz na hora de servir a sobremesa mesmo? Então, por exemplo, se eu usei meu pratinho de sobremesa para servir a entrada, na hora que eu for servir a sobremesa, o que eu faço? Então, eu não tenho só um prato de sobremesa, né? Então eu sirvo um outro aparelho de jantar. Mas você também pode ter aqueles potinhos de sobremesa, sabe? Tipo esse que tá aparecendo aqui. Ele é bem legal pra servir um sorvete, pra servir um mousse. Então você pode ter apenas 6 pratinhos ou apenas um aparelho de jantar com pratinhos de sobremesa extra, né? Hoje os pratos já são vendidos separados, então se você quiser você pode comprar aí 6, 8 unidades de um pratinho de sobremesa avulso pra você servir a sobremesa nele. Vamos lá, espero que o vídeo não esteja ficando muito longo, né? Pra vocês assistirem e pegarem todas as dicas. A Ariane Garcia perguntou: parabéns pelo blog e os vlogs, eu amo muito, obrigada. Conheci o blog quando estava nos preparativos para o meu casamento e já faz 1 ano que casei. A minha dúvida é, a taça lírio é para servir que tipo de bebida? Um grande beijo, adoro você. A taça lírio é essa que tá aparecendo aqui e ela pode ser usada para poder servir todos os tipos de bebida, dependendo da taça que você tem. Ela é uma taça transparente que é de vidro. Então, se for a grandona, você pode usar para servir água, se for a média, você vai usar para servir vinho, se for pequenininha para vinho branco e se for a compridinha para o champanhe. Ela vai funcionar da mesma forma que as outras taças tradicionais. A Taoyali perguntou se quando você vê as entradinhas e o prato de sobremesa, se a gente usa o prato raso, que é aquele grandão, ou então o pratinho de sobremesa. Ou o ideal é você sempre servir as entradas no pratinho de sobremesa mesmo, tá? E pra terminar aqui, a Jade Silva, ela perguntou pra mim como que ela deve proceder na hora de servir as entradas. Então, como eu já falei, eu coloco um pratinho e um garfinho para os convidados se servirem. E como que ela faz na hora de trocar os pratos? Então, a dica que eu dou pra hora de você trocar os pratos é só não fazer pilhas muito grandes. Nunca faça aquele negócio do prato assim, sabe? Pega o garfo e fica
juntando as comidas num prato na frente do seu convidado. Leva o prato, coloca um por cima do outro, você vai conseguir colocar 2 ou 3, faz as pilhas e já leva pra cozinha, tá bom? E lá você faz essa transferência, E aí, na hora de servir os convidados, o ideal é cada pessoa se servir mesmo, você deixar o convidado pra ele se servir. Mas você, como anfitriã, pode auxiliar também, e se a pessoa te pedir pra servir, você pode servir pra ela também. Tudo bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo não tenha ficado muito grande e que vocês tenham conseguido assistir até o final. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar vários joinhas, assim eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, estilo Vida de Casada Responde, aqui no canal, e aí eu posso fazer sempre. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, assim você recebe os vídeos primeiro e direto aí no seu YouTube. Um beijo e até o próximo vídeo!